Jesus, a grandeza de Cristo. Cristo é o Senhor, amém? Aleluia! E nós estamos fazendo uma passagem pela Bíblia toda, em cada livro da Bíblia, falando um pouco o conteúdo do livro, o porquê que esse livro foi escrito, em que momento aconteceu aquela história, por que existe esta mensagem nos livros da Bíblia. Então nós já falamos do livro do Gênesis, do Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, já falamos de Jó, de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, já falamos de Isaías. Então hoje a gente vai dar sequência, vamos falar do livro que vem depois de Isaías. Qual é o livro que vem depois de Isaías? Jeremias. Então dá um toquinho no irmão, fala: irmão, nós estamos estudando Jeremias. Fala para o seu irmão do lado: nós estamos estudando Jeremias. Jeremias. Então vamos lá no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias. E é uma passada só, né, que a gente não está entrando em muitos detalhes, porque a gente ficaria o ano inteiro falando de um livro só, porque é muito rico. A mensagem de Deus é muito bonita, muito rica. Deus falando conosco. Então, nós vamos falar aí, olha lá, Jeremias. Jeremias, capítulo 1 do livro do profeta Jeremias. Capítulo 1, verso 4. Jeremias, capítulo 1, verso 4. Está escrito assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Eu, porém, disse: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. O Senhor, entretanto, me disse: não digas não passo de uma criança, aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo que eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Amém, aleluia. Que o Senhor nos abençoe e possa falar profundamente nos nossos corações. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, nós estamos falando do profeta Jeremias. E nós já falamos de vários livros, né? Voltando aqui para os irmãos lembrarem bem, o Antigo Testamento, né? Nós estamos falando aqui do Gênesis até Neemias. Então é importante você saber que a Bíblia começa no Gênesis, no Antigo Testamento, apesar de estar aí Malaquias, Zacarias, tudo parece que está misturado, mas é que os livros foram agrupados por assunto, foram agrupados não na ordem, em sequência. Alguns livros estão em sequência, outros não. Então nós temos aqui, nesse quadro meu aqui, todos os livros do Antigo Testamento. Na faixa amarela, eles estão em linha corrente, em linha de acontecimento. E os livros que estão assim do lado, que vai aparecer aqui, é porque eles aconteceram juntos com a história. E também, às vezes, junto com outros profetas. A gente, às vezes, fala assim: nós estamos aqui agora, nesse dia 6, 7, 8 de dezembro, e estamos na nossa história, que se fosse para você contar a sua história agora, você ia dizer assim, vamos supor que você está fazendo a sua história, escrevendo ela. Agora, nesse exato momento, dia 8 de dezembro, às 20 horas e 40 minutos, você escreveria assim: eu, no dia 8 de dezembro, estava lá
no ministério ID, no culto. Amém? Glória a Deus? Mas você também há de convir comigo que nesse exato momento está acontecendo histórias no mesmo momento que você está vivendo agora, não está? Não está acontecendo uma história na casa aqui, lá na Igreja Assembleia de Deus não está acontecendo, na Deus é Amor, na Presbiteriana não está? Então, por isso que, supondo que você está contando a sua história, você está nessa linha aqui, ó. Olha lá, você está contando lá, ó. Está contando a história aqui de 2 Samuel. Mas então, está acontecendo outras histórias também, ao mesmo tempo que está acontecendo a história de 1º e 2 Samuel. Quando, por exemplo, Davi estava reinando, Davi, ele compôs muitos salmos. Então, o livro dos Salmos não tem como ficar na frente de Davi. Tem que ficar junto com Davi. Porque está vivendo a história junto com Davi. Não tem como eu colocar o Provérbios numa linha cronológica depois de Salomão. Se foi Salomão que escreveu a maior parte dos provérbios. Então, Provérbios está, a maior parte dos provérbios está no mesmo tempo de Salomão. Então não tem como eu colocar na sequência, colocar primeiro o 2 Reis e colocar o provérbio. Não, tem que colocar junto, do lado. Por isso que ele vai aparecer dos lados aqui, ó. Olha lá para você ver, ó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, está acontecendo no mesmo momento em que está acontecendo uma história de rei e tal. Então, assim está os livros do Antigo Testamento. Por falar nos livros do Antigo Testamento, vamos ver como é que nós estamos aí. Os irmãos aí, como é que estamos no nosso cântico aí? Vamos lá? Gênesis, Êxodos, Levítico, Números. Os 39 livros, então, no Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas, João. Colossenses, Tessalonicenses. Pedro, João. Judas e Apocalipse de João. Os 27 livros, então, no Novo Testamento a questão. Parabéns, irmãos, amém, aleluia. Tá indo bem a turminha, estão decorando, hein? Amém? Quem já conseguiu decorar? Faz com a mão, já consegui. Olha que bênção, que bom, agora eu vou chamar você para falar aqui no microfone. Quem que tá decorando? Pastor, estou decorando ainda, estou trabalhando aí. Fala assim, quem está decorando ainda? Estou tentando, pastor, estou tentando. Muito bom. Muito bem. Aqui não está o Novo Testamento. Né? O Novo Testamento nós não estamos estudando ainda, então por isso que não apareceu ali. Então, meus queridos, olha para você ver. Nós estamos mostrando para vocês a época em que viveu Jeremias. Lembrar que depois de Salomão, o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul. 10 tribos ficaram no norte e 2 tribos no sul. E os reis do norte que reinaram no norte foram péssimos reis. E veio um povo de fora, os assírios, entraram em Israel, na parte do norte, e venceu a batalha. Israel perdeu a batalha para os assírios. Mas o reino do sul, onde estava ali a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, quando os assírios, povo pagão, atacou o reino do norte, eles conseguiram vencer o reino do norte
e tomar posse daquela terra. Mas quando eles avançaram na mesma época para invadir o reino do sul, eles não puderam vencer o reino do sul, porque o rei que estava reinando no reino do sul era um homem de Deus, um homem de oração, aleluia. Um homem de joelho no chão, um crente fervoroso, o rei que reinava no reino do sul. E ali tinha o profeta também, em que Deus usava o profeta e eles atendiam a palavra. Eles se submetiam à palavra. O nome do rei era Ezequias. Quando Senaqueribe, então, atacou o reino do norte, ele venceu. Mas quando ele vem para atacar o reino do sul, Deus manda dizer para Senaqueribe, fala para Senaqueribe que nesta cidade ele não entra, aleluia. Glória a Deus. E Senaqueribe ficou furioso. Quem é esse Deus em quem confia o rei Ezequias? Aí o Senaqueribe mandou falar para ele assim: Ezequias confia no Egito, que é um bordão quebrado, que é uma cana quebrada. Se alguém apoiar, cai. Olha o que Senaqueribe disse. Está confiando no Egito? O Egito é igual uma cana. Você encosta e cai. Ele não suporta. Quem é que está, em quem Ezequias está confiando? Em quem? Não foram os deuses do reino do norte que eu venci? Senaqueribe disse: eu venci o reino do norte. Eu venci Amate, Arfade, venci vários lugares. Fala para Ezequias que nós vamos entrar aí. E a Bíblia fala que ele falou mais um tanto de coisa. E inclusive mandou uma carta, né, zombando de Israel, zombando. E a carta foi entregue na mão do rei. A cidade era murada. Então o exército de Senaqueribe estava do lado de fora. A muralha em Jerusalém era alta, irmão. Alta. E os portões estavam fechados. Senaqueribe mandou uma carta humilhando Ezequias e falando mal de Deus. E a carta chegou na mão de Ezequias. Senaqueribe mandou a carta chegou na mão do rei Ezequias. O rei Ezequias pegou a carta e foi no templo, na casa de Deus, dobrou o joelho e apresentou a carta diante do Senhor. Amém, aleluia. Senhor, olha aqui o que o homem está aprontando. Ele está dizendo isso. E quando ele estava orando, a Bíblia fala que o profeta Isaías veio falar para ele: fica tranquilo, Senaqueribe não entra nessa cidade. Aleluia, eu ouvi a tua oração. E manda dizer para Senaqueribe: assim diz o Senhor, eu conheço o teu assentar e o teu levantar. Nenhuma flecha você vai atirar aqui, pois eu, o Senhor, defenderei a cidade. E ali Deus traz uma grande vitória para Ezequias. Deus falou para Ezequias assim, ó, eu acho isso um fenômeno, foi uma coisa, a gente tem que confiar em Deus mesmo, porque Deus faz, irmão. Ele falou para Ezequias assim, ó, Senaqueribe vai ouvir um rumor, vai vir um mensageiro e vai falar para ele voltar para a terra dele. Aí Deus falou: meterei um espírito nele, que ele vai voltar para a terra dele e vai morrer lá. E Senaqueribe cercou a cidade, está ali por um fio para entrar em Jerusalém, e veio o mensageiro e falou para Senaqueribe: Senaqueribe, lá a nossa terra foi invadida. Senaqueribe pegou alguns soldados e voltou. Mal sabia ele que tudo estava andando de acordo com o que Deus havia previsto. E ele voltou e deixou seus soldados ali, falou: daqui a pouco eu volto aqui, vou lá resolver um problema. E ele foi, e quando ele foi na casa do Deus dele lá, para fazer a reza dele, os seus próprios filhos o mataram. Está escrito na Bíblia. E cumpriu-se a palavra do Senhor, dita pelo profeta Isaías ao rei Ezequias, que Senaqueribe não entraria na cidade e morreria lá. Como que Deus é, amém, aleluia? Deus sabe de todas as coisas. Nós temos que ter temor do Senhor. Fala para Deus: Senhor, eu quero ter temor de Ti mesmo, porque a gente acha que, não, Senhor, eu quero temer o Teu nome, honrar o Senhor, respeitar o Senhor. Estando sozinho ou estando acompanhado,
Quero temer e tremer diante do Senhor. Maravilha? Então, o reino do norte foi levado, mas o reino do sul permaneceu firme. Judá e Benjamim permaneceu fiel ao Senhor. Irmão, que coisa espetacular. Aqui, quantos anos. Olha aqui. O reino do norte desaparece, o reino do sul permanece, Judá e Benjamim. Eles são levados para a Babilônia, vão ser levados para a Babilônia. Mas na história, o reino do sul está perseverando. Apesar, né, eles andaram fora do caminho de Deus também, 100 anos depois que o reino do norte caiu, vai cair o reino do sul. Porque eles vão sair fora da presença de Deus. E Nabucodonosor vai entrar no reino do sul, onde está Judá e Benjamim, e vai levar eles para a Babilônia. E vai destruir Jerusalém. Mas tem promessas de Deus no Gênesis 49 a respeito da tribo de Judá, dos judeus. É justamente a tribo de Judá e Benjamim que persevera e permanece. Mas mesmo assim eles são atacados por Nabucodonosor e são levados para a Síria e a terra é destruída. Mas são levados para a Babilônia e a terra é destruída. Mas lá na Babilônia existe um grupo fiel ao Senhor. Judeus que são fiéis ao Senhor. E que vão voltar depois de 70 anos para reconstruir Judá, reconstruir Jerusalém e aguentar firme. Os judeus vão aguentar firme, aguentar firme. Por quê? Porque está escrito no Gênesis 49 que o cetro não se arredará de Judá. Deus está dizendo que o rei vai vir da tribo de Judá. Então a tribo de Judá são 12 tribos. Todas as tribos caíram, se desviaram durante a história toda. A tribo de Judá balançou, foi para o exílio na Babilônia, mas permaneceram firmes. Tem uma promessa em Gênesis 49, tem uma promessa em 2 Samuel, capítulo 7, que o trono de Davi subsistiria para sempre. E o trono de Davi, ele é da casa de Judá. Aleluia. Oh, meu pai, só Deus falar um negócio desse. Só Deus fazer um negócio desse. Caiu todos os tronos, as tribos foram levadas, caíram. Mas a tribo de Judá permaneceu fiel ao Senhor. Mesmo que seja um gato pingado. Por quê? Porque 400 anos depois vai nascer alguém em Belém. E tu, Belém Efrata, de ti nascerá aquele que há de trazer luz para todo mundo. A promessa vai se cumprir por meio da tribo de Judá, quando Cristo nasce. Que coisa espetacular Deus faz, hein? Foi espremendo, o inimigo foi espremendo, Israel foi espremendo, foi arrebentando com Israel daqui, dali, com as 10 tribos, com 11 tribos. Mas a tribo de Judá permanece. Na hora que ela já está quase arrebentando, pum, nasce o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus maravilhoso, amém? Glória a Deus. E ele vai reinar sobre a tribo de Judá e vai cumprir 2 Samuel capítulo 7. O trono de Davi subsistirá para sempre. Por quê? Porque um rei se levantou que vai reinar eternamente, aleluia. Então, o livro de Jeremias, ele vai contar a história da tribo de Judá e de Benjamim, antes deles serem levados para a Babilônia, antes deles serem exilados para a Babilônia. Os judeus, num começo, eles estão firmes com Deus, mas depois eles balançam. Jeremias vai viver esse momento do antes de ser levado para a Babilônia, do durante o momento em que eles foram levados para a Babilônia. Jeremias viu e falou para o povo, para eles se arrepender dos seus pecados, que Deus pouparia eles não seriam levados para a Babilônia. Mas eles não atenderam Jeremias. Jeremias viveu o antes e o durante o exílio, mas ele não foi para a Babilônia. Jeremias ficou em Jerusalém. Em Jerusalém ficou os pobres. E Nabucodonosor colocou um judeu para ficar em Jerusalém no comando, sobre as ordens de Nabucodonosor, para cuidar da terra.
e cuidar dos pobres lá, de um gatinho pingado que ficou, porque foi destruído Jerusalém. Mas Jeremias não foi. Jeremias ficou em Jerusalém. E é isso que nós vamos continuar falando aqui, de onde nós pegamos. Então, olha bem, ó, a missão de Jeremias, no capítulo 1. A missão de Jeremias. Jeremias era criança, novo ainda. Não sabe a idade dele, talvez 15, 16. Por isso que ele falou, Senhor, eu não passo de uma criança. Ele era filho do sacerdote Ilquias, que viveu no tempo do rei Josias. E Jeremias profetizou desde o tempo de Josias, de um rei que foi excelente, em que nós falamos semana passada que o povo fez aliança com Josias e fez aliança com Deus. E nós mostramos para vocês que eles fizeram uma aliança, ó, a aliança foi violada. Houve uma violação da aliança. E o julgamento ia vir também. Né? Mas Deus, vou mostrar também, Deus vai estabelecer uma nova aliança. Jerusalém vai cair, vai ser levada para a Babilônia. Então, ali, no capítulo 1, o chamado de Jeremias, nós já falamos sobre isso. Nós falamos que Deus colocou as palavras dele na boca de Jeremias, e Deus falou para ele, aonde quer que eu te enviar, você irá. Tudo que eu mandar você falar, você falará. Não temas diante deles, pois eu sou contigo, diz o Senhor. Então o Senhor falou tudo isso para Jeremias, né? Mas Deus falou para Jeremias que ele passaria por pelejas, mas que Jeremias não estaria só, porque ninguém gosta de ser confrontado, né? No capítulo 2, Jeremias é enviado para Jerusalém para repreender pela sua rebelião. O povo afastou de Deus, tornaram-se levianos. Deus havia oferecido uma terra fértil para o seu povo, porém eles, ao entrar na terra, fizeram aquilo que não agradava a Deus. Os sacerdotes não sentiam mais quando Deus estava presente. Os sacerdotes profetizavam por Baal. Israel e Judá foram exortados a arrepender-se, mesmo no tempo do rei Josias. Nós falamos isso semana passada. Então a invasão foi anunciada. Deus mandou dizer para eles que um mal ia vir do norte. E esse mal era Nabucodonosor. Deus avisou para eles se arrependerem, mas eles não se arrependeram. Um pouquinho da personalidade de Jeremias, ele experimentou a agonia de Deus. Amós, em Jeremias ali, no capítulo 4 de Jeremias, no verso 19, no capítulo 4 de Jeremias, verso 19, está escrito, Jeremias disse assim, entranhas minhas, entranhas minhas. Ele estava gemendo de dor. Eu me contorço em dores, o meu coração ruge, não me posso calar, pois tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Sabe o que ele está querendo dizer? Deus está falando muito forte no meu coração. Eu não queria falar para o povo, mas não tem como eu não falar, dói dentro de mim, eu preciso falar. Sabe? Eu não posso guardar isso comigo, está pegando fogo, não aguento. Eu falei para Deus que eu não ia falar, mas eu tenho que falar. Minha alma, porque você ouviu o toque da trombeta. Aleluia, glória a Deus. É como está escrito em Amós, no capítulo 3. Eu coloquei ali, olha para você ver. Olha para você ver em Amós, capítulo 3, o que está escrito. Olha o que o profeta Amós fala. Amós, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não vai fazer nada sem antes revelar os seus profetas. Aí no verso 8, olha o que Amós fala, é o que Jeremias está sentindo lá. Olha o que Amós fala, é o que Jeremias está sentindo. Olha o que Amós diz, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Sabe o que está dizendo? O leão ruge, é automático, a gente fica com medo.
Ele falou, Deus fala com a gente, não tem como não profetizar. Tem que profetizar. É isso que Jeremias está falando, entranhas minhas, eu me contorço de dores. É como se ele estivesse falando, o Senhor está falando comigo, como não profetizarei? Tenho que profetizar. Assim como o leão ruge e as pessoas temem, assim também quando Deus fala, a gente não aguenta, a gente profetiza. Amém, aleluia. Glória a Deus. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Deus é poderoso, amém, aleluia. Não tem como segurar, tem que abrir a boca e dizer, assim diz o Senhor, aleluia. Eu não queria falar, está engasgado, mas eu tenho que falar. É isso que Jeremias está falando, em Jeremias 4:19. Então, um pouquinho aqui da personalidade de Jeremias. Ele experimenta uma agonia de Deus. Deus falando com ele, tremendo, não aguenta. Você lembra lá quando o Salomão foi inaugurar o templo lá? Aí que Salomão orando, todo mundo orando, glória a Deus, aleluia, está inaugurando o templo, glória a Deus. E Salomão orando, o povo ali também, com certeza orando, e Salomão orando. Daqui a pouco a nuvem da glória encheu o templo, aleluia. Ninguém conseguiu ficar em pé, os sacerdotes não podiam ficar em pé, porque a nuvem da glória de Deus entrou naquele lugar. Amém, aleluia. Oh, maravilha, santo é o nome do Senhor. No capítulo 5, Deus fala assim, o retrato da situação de Jerusalém. Não tinha um homem que praticasse a justiça. Em Jeremias capítulo 5, verso 1. Olha o que Deus fala em Jeremias capítulo 5, verso 1. Olha o que Deus diz para Jeremias. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Ande pela cidade de Jerusalém. Olhai, informai e buscai pelas praças. Se achardes alguém que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoarei essa cidade. Olha o que Deus falou para Jeremias. Dai voltas em Jerusalém, anda pela cidade. Se achar um que pratique a justiça e busque a verdade, eu perdoo a cidade de Jerusalém. Então o negócio estava grave mesmo. Estava feio o negócio. No verso 9, Jeremias 5:9. Jeremias 5:9, olha que Deus diz: deixaria eu de castigar essas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Está vendo? Não tem como. No verso 12, as pessoas pecavam e se iludiam dizendo que nada aconteceria. Olha o versículo 12. Negaram ao Senhor, disseram: Deus não fará nada, nenhum mal nos sobrevirá, não veremos espada nem fome. Olha bem, eles faziam as coisas erradas e ainda falavam. Olha o verso 12, de Jeremias 5:12. Negaram ao Senhor, disseram: Deus não vai fazer nada, nenhum mal vai nos sobreviver, não vai sobrevir sobre nós. Não vai vir espada, nada, não vai vir nada. Conversa fiada. Que coisa, hein? Olha o outro versículo. Os profetas não passam de vento, e a palavra não está com eles, assim lhes sucederá a eles mesmos. Cheio de profeta profetizando falso lá. Deus dizendo, a minha palavra não está com os profetas que estão aí. No verso 31, o pecado começava desde o maior. Os profetas só profetizavam aquilo que era bom. Olha Jeremias 5:31. Eu tenho que pular porque não dá para falar tudo, irmão, mas Jeremias 5:31. Os profetas profetizam falsamente. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e o meu povo assim o deseja. O que fareis, porém, quando chegar o fim? Olha o que Deus disse. Os profetas estão profetizando falsamente. Os sacerdotes estão falando erroneamente. Mas quando chegar o fim, como é que vocês vão fazer? Estão falando que não vai ter fim. Está dizendo que vai estar tudo certo, mas quando chegar o fim, como é que vai ficar vocês? No capítulo 6, verso 2. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. Olha o que Deus diz. Jerusalém vai ficar arrasada, destruída.
O capítulo 6 descreve a grande destruição que dentro em breve sobreviria a Jerusalém e ao seu povo. Essa mensagem cumpriu-se durante a vida do profeta Jeremias. Ele os chamou para o arrependimento e que renovasse o seu concerto com Deus. No verso 8, Jeremias 6:8, Deus dava oportunidade para eles. Jeremias 6:8, aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que eu não te torne em assolação e terra não habitada. Deus está falando para eles, arrependam-se, para que vocês não fiquem assolados, para que não haja destruição. Mas o povo era duro, né, irmão? Capítulo 8, olha o que Deus fala no capítulo 8. Capítulo 8, olha aí, capítulo 8, verso 10. Capítulo 8, verso 10. Portanto, darei as suas mulheres a outros, os seus campos a outros possuidores, desde o menor até o maior. Cada um deles se entrega à avareza, desde o profeta até o sacerdote. Cada um deles usa de falsidade. Curam superficialmente a ferida da filha de meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Olha o que Deus está falando. Que os profetas e os sacerdotes curavam superficialmente. Você não pode ir embora, não precisa nem tanto, não. Fica lá, sabe, passando a mão na cabeça dos pecadores lá, não levando para o arrependimento. Curando a ferida superficialmente. Que coisa, hein? No capítulo 9, vamos lá no capítulo 9. Ele fala assim, para não se gloriar, mas para se humilhar. Capítulo 9 de Jeremias, versículo 23 e 24. Capítulo 9 de Jeremias, verso 23. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Que coisa, hein? O que Deus está falando? Não fica inchado não porque você tem muita sabedoria, ficar inchado porque você é forte, porque você tem dinheiro. Não. Você deve ficar inchado, se gloriar em me conhecer, diz o Senhor. Olha, Deus está falando assim, estão achando que riqueza, achando que isso aí. Não. É eu, o Senhor. Amém? Aleluia? Então não é para se gloriar, ficar inchado. No capítulo 11. Olha o capítulo 11. No verso 10, eles quebraram a aliança. Olha aí, capítulo 11, verso 10. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram após deuses estranhos para o servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que fiz com seus pais. Quebraram a aliança. Verso 11, portanto, assim diz o Senhor, trarei mal sobre eles, no qual não poderão escapar. Embora clamem a mim, eu não os ouvirei. Aliança quebrada. Aliança quebrada. Que coisa, hein? Capítulo 12. Olha o capítulo 12. Capítulo 12. Apesar de tudo, Deus promete restauração. Amém? Aleluia? Deus promete restauração. Vamos lá. Capítulo 12, verso 14. Capítulo 12, olha lá, verso 14. Depois de os haver arrancado da terra, que ele está querendo dizer, né? Porém, aliás, 14, né? Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderaram da herança que dei ao meu povo de Israel. Eu os desarraigarei, tirarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. Depois de os haver arrancado, porém, tornarei a ter compaixão deles, e os farei voltar cada um à sua herança e cada um à sua terra. Não foi isso que aconteceu? Ficaram 70 anos fora? Deus falou assim, pois eu terei compaixão, vou trazer eles de volta. É isso que Deus está dizendo. Aqui,
Capítulo 14, verso 13. Olha o capítulo 14, verso 13. Profetas profetizam falsamente. Então disse eu: Senhor, Senhor, os profetas lhes dizem, a Jeremias falando para o Senhor: Senhor, os profetas estão dizendo, não vereis espada, não tereis fome, deveras darei a vós paz verdadeira nesse lugar. Os profetas dizendo isso. Verso 14: disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. Dizem que nem espada nem fome haverá nessa terra. Eles estão falando isso, não é? Então, a espada e a fome, esses sacerdotes serão consumidos. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Não haverá quem enterre as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas. Derramarei sobre eles a sua maldade. O que Deus está falando? Esses profetas estão profetizando falsamente. Então esses profetas vão morrer na cidade também. Porque é falsidade. Estão falando que está tudo em paz. Não está em paz coisa nenhuma. Deus está dizendo isso. No capítulo 15. Interessante o capítulo 15. Porque no capítulo 15, Deus vai responder a oração de Jeremias do capítulo 14. No capítulo 14, olha o capítulo 14 um pouquinho, a oração de Jeremias, olha aí. Olha o capítulo 14, no verso 19. Olha Jeremias orando ao Senhor. Capítulo 14, verso 19. Já de todo, o Senhor rejeitou a Judá? Ou aborrece a tua alma, Sião? Jeremias falando para Deus: por que nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, o tempo da cura, mas só há pavor. Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais. Devera pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não tragas humilhação sobre o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua herança conosco. Haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas essas coisas. Jeremias tentando interceder para o povo. Jeremias intercedendo. A resposta de Deus no capítulo 15 para Jeremias agora. Para Jeremias, Deus falando com Jeremias. Capítulo 15. Então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma contra esse povo? Lançai-os diante da minha face e saiam. O que Deus está falando? Jeremias, não adianta você ficar intercedendo, não. Nem que Moisés e Samuel estivessem intercedendo, eu ia atender os dois. Pode esquecer, Jeremias. Não precisa interceder para esse povo, não. É isso que Deus falou para Jeremias. Jeremias foi interceder pelo povo e Deus falou para Jeremias: nem que Moisés estivesse aqui e nem que Samuel ia atender, rapaz. O povo já está arrebentado já. O povo não quer saber de mim, não. Deus disse que não atenderia nem mesmo se Moisés e Samuel pudessem estar intercedendo, né? Os dois já não existiam, né? Estavam mortos. Ainda que Moisés e Samuel intercedessem, Deus não aceitaria. Capítulo 16. Deus fala para Jeremias para não se casar. Jeremias, moço, Deus falou para Jeremias: não casa não. Por que, Senhor? Por que eu quero casar? Eu quero casar. Pai. Olha o que Deus falou, Jeremias 16. Então veio a minha palavra do Senhor: não tomarás para ti mulher, nem terás filhos, nem filhas nesse lugar. Pois assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nessa terra, morrerão de doenças mortais. Não serão pranteados nem sepultados, mas servirão de esterco para a terra. Pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Está vendo o que Deus falou para Jeremias? Não casa não, Jeremias, porque você vai ficar muito triste depois. Porque sua mulher vai sofrer, seus filhos vão morrer. Não vai casar, não. Se essa palavra viesse para os solteiros aqui hoje, para solteiras, será que é isso que Deus está querendo dizer para alguém que está solteiro aqui? Para não casar?
Porque é melhor ficar solteiro? Ô pai, perdoa. Perdoa. Só Deus mesmo, né? Mas Jeremias teve que escutar. Jeremias não casou. Aí você vê que coisa. O profeta de Deus sofre também, não? Querendo casar, não casou, rapaz. Talvez tinha uma menina bonita lá, alguém lá, e foi pra lá. Às vezes estava querendo namorar e Deus teve que ir lá falar, vou ter que terminar com você. Por causa do quê? Por causa de Deus. Por causa de Deus. Ah, é? O que tem que fazer para nós casar? Eu batizo, eu aceito Jesus. O que você quer, bem? Não adianta, não adianta. Deus falou, não vai tomar mulher para ti. Nem terás filhos nesse lugar. Não é brincadeira não, é sério, hein? Capítulo 16, do verso 14 ao 18. Deus vai falar assim, pecado encoberto tem consequência. Olha aí, vou ganhar vamos lá no capítulo 16, verso 14, olha lá. Ó. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas, vocês vão dizer assim, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, de todas as terras, para onde os tinha lançado. Pois eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Agora, porém, mandarei muitos pecadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre os outeiros e até nas fendas das rochas. Ele está falando assim, ó, o povo de Judá vai fugir, vai querer escapar, mas não adianta. Vai vir homens pescadores. Vai tirar vocês se vocês estiverem dentro das rochas, na montanha, escondido. Nabucodonosor vai levar vocês. Verso 17. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde de mim, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Olha o verso 17, irmão. Olha o verso 17. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde de mim, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Olha, Deus conhece todos os nossos caminhos. Deus sabe de tudo. E nem as maldades que a gente faz fica encoberta diante dele. Ele sabe de tudo. Amém? Aleluia? Não pensa para você ver, irmão. Ele sabe de tudo. Sabe aquela hora que você foi lá, celular, abriu lá, o Senhor estava assim. Sabe aquela hora que você foi no banheiro, o Senhor estava assim. O que você está fazendo aí? Sabe naquela hora de madrugada, o Senhor estava assim, ó. Olha, aqui que falou. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Jeremias 16, 17. Ninguém se esconde de mim. Olha aqui. Ninguém se esconde de mim. Nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. O Senhor tem misericórdia de nós, amém, irmão? Que o Senhor nos ajude, amém, aleluia? Olha aqui que seriedade. Aí o verso 18. Eu lhes retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e com as suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações, desde os confins da terra, e dirão, e vão dizer, nossos pais herdaram só deuses falsos e ídolos vãos, em quem não há proveito. Fazem os homens para si deuses, que de fato não são deuses. Portanto, diz o Senhor, eu lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, então saberão que o meu nome é Senhor. Amém, aleluia? O Deus falou pesado aqui agora. Falou pesado coisa. Eu vou dar o dobro para eles da maldade, vou retribuir para eles. E eles vão conhecer a minha força e o meu poder. Final do verso 21. E então saberão que o meu nome é Senhor. E que é Senhor? Senhor é o que manda, é o dono, é o proprietário. Amém, aleluia? Então nós devemos saber, querido irmão, querida irmã, ele pode usar a força dele se ele quiser, e o poder dele nós temos que respeitar, porque ele é o Senhor.
Capítulo 18, aí todo mundo conhece o vaso de oleiro. Deus falou para Jeremias, desce lá, você vai ver o que o oleiro vai fazer com o vaso. E o vaso quebrou na mão do oleiro. E o Senhor falou, então, assim como o vaso quebrou na mão do oleiro, e o oleiro fez outro vaso, também eu não posso fazer com vocês, ó casa de Israel, a mesma coisa? Sabe por que Deus está falando isso para eles? Você pode falar, mas por que Deus está fazendo? Sabe por quê? Porque o oleiro manda no barro. O barro é do oleiro. É o oleiro que tem domínio sobre o barro. É o oleiro que faz o barro da forma que ele quer. O barro é dele. Então Deus está falando assim, ó, nós temos uma aliança lá atrás, que eu sou o Deus de vocês, mas vocês são meus também. Vocês são meu povo, então eu posso fazer com vocês o que eu quiser. Porque nós temos um trato, temos uma aliança. Israel, vocês são meus, propriedade minha, exclusiva minha. Povo adquirido, povo santo. É isso que Deus está falando, eu sou de vocês, mas vocês são meus. Então eu posso fazer o que quiser também. Porque nós temos um compromisso, nós temos uma aliança. Capítulo 20, retaliação. Pazur fere a Jeremias e mete Jeremias no tronco. No capítulo 20, Pazur, capítulo 20, verso 1. Pazur, filho de Imer, o sacerdote que era presidente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar essas coisas. Jeremias 20, verso 2. Feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. No dia seguinte, quando Pazur o tirou do cepo, disse-lhe Jeremias, o Senhor não chama o teu nome Pazur, mas Magor Missabibe, pois assim diz o Senhor, farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão a espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Entregarei todo Judá nas mãos do rei de Babilônia, que os levará presos à Babilônia e os ferirá a espada. Também entregarei todas as riquezas dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho, todas as coisas preciosas, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos de seus inimigos, que os saquearão, tomarão e levarão à Babilônia. E você, profeta, e você, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o exílio, para a Babilônia. Ali você vai morrer, e ali será sepultado você, Pazur, e todos os seus amigos, aos quais você profetiza falsamente. Olha que o cara prendeu Jeremias quando foi solto, falou na cara do cara. Tudo isso. Falou para ele, você vai ser levado para a Babilônia, você e a tua família, e você vai morrer na Babilônia. Então não é fácil ser profeta, não, irmão. Os profetas de hoje, tudo ganhando fama, a turma correndo atrás, enchendo de dinheiro. Quer ver ser profeta aqui, ó. Apanhar, jogar na cisterna. Não está tendo lucro nenhum ser profeta aqui, não. O profeta aqui não está sendo, entre aspas, honrado do jeito que a turma acha que tem que ser aí. Colocado no pedestal, não. O profeta aqui está passando uma luta, porque tem que falar o que Deus colocou na boca dele. E ele está falando com um povo rebelde, então Deus não está amaciando, não. Por que isso? Porque Deus quer que o povo se corrija, quer que o povo se arrependa. A única maneira de o mal não vir sobre eles é o arrependimento. Mas o povo não se arrepende. E é povo de Deus, então Deus está tratando com eles. No capítulo 24, 2 cestos de figo. O futuro do povo é revelado. Vou ler só 2 versículos aqui, ou 3, vamos ver? Jeremias 24. Mostrou-me o Senhor 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em exílio para a Babilônia Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros, ferreiros de Jerusalém. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro figo tão ruins que não se podia comer, de tão ruins que eram. Perguntou-me o Senhor, que vês, Jeremias? Jeremias respondeu, figos, os figos bons, muitos bons, e os ruins, muitos ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a esses figos bons, assim olho com favor aos de Judá, levados em exílio, e que enviei desse lugar para a terra dos caldeus. Porei os meus olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra. Eu os edificarei e não os destruirei, os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles o coração para que me conheçam,
porque eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois se converterão a mim de todo o coração. Como se rejeita os figos ruins que não se pode comer, de ruins que são, certamente assim diz o Senhor. Do mesmo modo entregareis Zedequias, rei de Judá, os seus príncipes e o resto de Jerusalém, quer fiquem nessa terra, quer habitem na terra do Egito. Farei que seja espetáculo horrendo, calamidade para todos os reinos da terra, vergonha e provérbio, zombaria e maldição em todos os lugares para onde os lancei. Enviarei entre eles a espada, a fome, a peste, até que sejam consumidos de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Então aqui, dos 2 cestos de figo, porque Israel é comparado a uma figueira, também, a uma oliveira e uma figueira. E Deus está falando, o que você está vendo? Estou vendo 2 cestos de figo. Um cesto com figo bom, outro cesto com figo ruim. Figo ruim. O que Deus falou? Então, Deus está dizendo assim, do povo aqui de Jerusalém, que foi levado para a Babilônia, tem um grupo que eu vou usar de misericórdia, porque eles se converterão e eu vou trazer eles de volta para Jerusalém. Mas o outro grupo vai se arrebentar, vai morrer todo mundo. Então Deus está falando, os figos bons são aqueles que se converterão. Os figos ruins são aqueles que nunca vão se converter e não quer saber de mim. Assim como o figo ruim é jogado fora, é desprezado, maltratado, assim eles também serão maltratados. E os figos bons, assim como ele é recolhido e é absorvido, os figos bons, eu os trarei de volta a Jerusalém. Aleluia. Que comparação, amém, aleluia. Glória a Deus. E aí, irmão, qual dos cestos você está? Dois cestos, um cesto do figo bom, um cesto do figo ruim. Qual dos 2 cestos vocês estão? Nós estamos? Quais dos 2 cestos de figos nós pertencemos? E engraçado que ele falou, né, que o rei Zedequias é parte do figo ruim. Não deu ouvidos? O rei Zedequias faz parte do cesto de figo ruins. Aí no capítulo 25, os 70 anos de cativeiro e depois a ruína de Babilônia. No capítulo 25, Deus vai falar quanto tempo. Olha, capítulo 25, para você ver. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém. Olha a paciência de Deus, olha o verso 3. Durante 23 anos, do 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor, e eu tenho anunciado a vós, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Olha o que Deus está falando desde o tempo do rei Josias. Lembra que Josias fez uma aliança e todo mundo se comprometeu a ser fiel ao Senhor? Lembra disso que falamos semana passada? E na verdade eles fizeram aliança, mas foi falsamente. E Jeremias está falando desde a época de Josias, 23 anos. Desde quando Josias era vivo. Eu tenho profetizado, tenho falado com vocês. De madrugada, de dia, mas vocês não escutam, vocês não dão ouvidos. Verso 4. E embora vos tenha enviado o Senhor, todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Está vendo, meu querido? Aí, no verso 11, toda esta terra virá a ser ermo desolado, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Olha bem, antes deles serem levados para a Babilônia, Jeremias já está falando, servir Babilônia 70 anos. Que coisa, hein, irmão? Que coisa, hein? Vamos lá. Capítulo 28, vamos lá para o capítulo 28. Capítulo 28. O falso profeta Ananias. Olha o falso profeta Ananias, capítulo 28. Verso 1. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 4º ano, no 5º mês, Ananias, filho de Azur, o profeta de Gibeon, me disse na casa do Senhor, perante os olhos dos sacerdotes e de todo o povo. Olha o que o Ananias falou, o profeta. Verso 2. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel.
eu quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Depois de passado 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar os utensílios da casa do Senhor que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Olha aí. Aí o profeta falando para o povo, 2 anos só que vocês vão ficar na Babilônia. Depois vocês vão voltar. Aí, ele falou isso. Jeremias no verso 6. Jeremias no verso 6 aí, ó. 28, 6. Disse Jeremias, o profeta. Depois que esse cara profetizou, ó. Aí Jeremias falou para ele assim, ó. 28, 6. Disse Jeremias, o profeta. Amém. 2 anos, então? Amém. Assim faça o Senhor. O Senhor confirme as tuas palavras, Ananias, com que profetizaste, e torne a trazer os utensílios da casa do Senhor, e todos os exilados da Babilônia a esse lugar. Aí Jeremias falou, ouve, porém, essa palavra que eu digo aos teus ouvidos, e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim, e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, será conhecido como profeta verdadeiramente enviado pelo Senhor. Então Ananias, o profeta, tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou ele. E disse a Ananias aos olhos de todo o povo, assim diz o Senhor, deste modo quebrarei o jugo de Babilônia, de Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de passar 2 anos completos de sobre o pescoço de todas as nações. Jeremias, o profeta, então foi embora. E o cara confirmou, Ananias confirmou, 2 anos só. 2 anos só. Aí no verso 12, no final do verso 11, ó, Jeremias, o profeta, saiu daquele lugar. Versículo 12, veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço do profeta Jeremias. Aí vem a palavra de Deus agora para Jeremias, ó. Verso 13, vá e diga a Ananias, o profeta, assim diz o Senhor, jugo de madeira quebraste, mas em vez dele terás jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o servirão, até os animais do campo lhes darei. Disse Jeremias o profeta, a Ananias o profeta, ouve Ananias, o Senhor não te enviou, mas fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor, eu te lançarei de sobre a face da terra. Esse ano você vai morrer, Ananias, porque você pregou rebeldia contra o Senhor. Verso 17, morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Ah, meu irmão, é muito sério. Não é brincadeira não. O cara profetizou em nome do Senhor, mentira. Confirmou ainda. E está fazendo o povo andando errado. Jeremias saiu, foi embora. Aí a palavra veio para Jeremias. Irmão, não adianta forçar a barra, irmão. Quer inventar as coisas não. Deus falou, falou. Deus não falou, não falou. Assim que funciona. O cara quer inventar, quer agradar o povo, quer ir, não. Agora a gente vai orar para alguma pessoa. Pastor, Deus mostrou alguma coisa para o senhor? Não mostrou nada não, irmão. Pastor, Deus falou que o senhor não falou nada não, irmão. Fica inventando agora. Tem gente que inventa as coisas, a pessoa fica, vou vir no outro culto porque Deus falou comigo. Não é nada, conversa fiada. Conversa, irmão, para com isso. Deus está usando em primeiro lugar aqui, ó, a obediência à palavra. Deus está usando isso aqui, ó. Tá vendo como que tem profeta falso? Tem muito profeta falso, irmão. O profeta verdadeiro é gato pingado. É uma agulha no paeiro. Estou falando sério, o profeta verdadeiro é uma agulha no paeiro. Maioria tudo falso. Falando sério, a maioria tudo falso, irmão. Irmãozinho fica atrás de profeta, Para com isso, aqui, ó. Lá em Hebreus, capítulo 1 de Hebreus. Deixa eu ver se é 1 ou é 11. Só para não falar errado. Estão terminando já, irmão? Aguenta aí, tá? Terminar já. Olha aí. Capítulo de Hebreus, capítulo 1, versículo 1.
havendo Deus antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, falado aos nossos pais por meio dos profetas, a nós, nesses últimos dias, falou pelo Filho. Olha bem, Deus está falando conosco pelo Filho, por Jesus. Nova aliança, pelo Filho. Jesus é o profeta. Além de Salvador, Senhor. Então fica correndo atrás por aí, não, irmão. Não é que eu não acredito, não. Eu acredito sim. Mas a maioria é tudo atrapalhado. Tudo conversa fiada. Falando certo, tudo conversa fiada. Deus mandou falar, mandou mesmo, olha aí. O que Deus falou para Jeremias? Esses profetas estão falando aquilo que eu não falei. Estão pregando aquilo que eu não apregoei. Estão curando superficialmente a ferida do meu povo. A ousadia do profeta Ananias, no meio do povo, é 2 anos só. Que isso, Jeremias não falou nada com ele. Foi embora. Nem brigou, não, tudo bem. Amém. Jeremias falou para ele, amém. Amém. Não, ironicamente, amém, então. Foi embora. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Fala para Ananias que ele vai morrer esse ano. Porque profetizou coisa errada em nome do Senhor. E no mesmo ano morreu Ananias. Irmão, semana que vem nós continuamos, viu? Amém? Aleluia? Mas Deus, para você, pelo menos se você for embora e eu com você, um pouquinho de temor a Deus, para saber o que a gente fala, para não ficar falando burrada, ainda mais colocar no nome do Senhor, já está valendo. Amém? Aleluia? Vamos, o que tá, alguém perguntar para você, o que está escrito, irmão, irmã? Não, lá fala para você perdoar. O que está escrito? Lá fala para você. O que está escrito? Lá está escrito assim. Irmão, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu acho que você tem que dobrar o seu joelho e orar ao Senhor. Então esses conselhos podemos dar tranquilamente. Acho melhor você ir no culto, orar e ver o que Deus fala com você por meio da palavra. Então, em primeiro lugar, a palavra de Cristo. Amém? Aleluia? Vamos ficar em pé, que Deus nos abençoe, que o Senhor te guarde, te proteja. Então nós estamos aprendendo muita coisa no Jeremias. Já deu para perceber que uma das coisas que Jesus é no livro de Jeremias, Jesus é o profeta. Amém? Além de outras coisas, ele é o profeta. Senhor, entregamos nas tuas mãos, bendito seja o teu nome, pela tua palavra, por todos nós. Ajuda nós a temer o teu nome mesmo, Senhor. Ajuda a gente a continuar firme nos teus caminhos. Como Jeremias foi ousado e falou a tua palavra. Ainda que o povo seja rebelde lá, Senhor, ele falou. Ajuda nós também a falar a tua palavra, Senhor. E que nós possamos nos arrepender também dos nossos erros, dos nossos pecados. E possamos abençoar outras vidas. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. E obrigado pela tua palavra, que edifica, exorta e consola. Abençoa para o teu povo agora que retorna para os seus lares. Aqueles que nos assistem sejam abençoados também. Que possam confiar na palavra. A palavra é fiel, verdadeira. O Senhor vela, o Senhor cumpre a palavra. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Entregamos nas tuas mãos. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.